Olá, eu sou o Paulo Folha, estrategista de ação no Itaú. Nesse vídeo vamos continuar com os principais comentários da temporada de balanço do quarto trimestre de 2022. No dia 28 de fevereiro já tínhamos comentado alguns dos resultados. Agora vamos falar das companhias que reportaram desde então. No setor de extração de petróleo, tanto Petrobras quanto as companhias júniors já reportaram seus resultados. Para a Petro, observamos resultados neutros. O EBITDA de 75,5 bilhões ficou 6% abaixo da nossa projeção, principalmente devido ao menor volume de diesel vendido. Apesar disso, a companhia reportou uma forte geração de caixa e anunciou o pagamento de R$ 2,75 por ação de dividendo, que implica em um dividend yield de aproximadamente 11% no trimestre. No setor de recursos naturais, tivemos reporte de resultados tanto para empresas de siderurgia e mineração, CBA, CSN e Gerdau, quanto de papel e celulose, com Suzano. Gerdau reportou resultados levemente abaixo do esperado nesse trimestre, com EBITDA de 3,6 bilhões de reais, que foi uma queda de 32% em relação ao trimestre anterior e 39% em relação ao mesmo período do ano passado. O principal detrator foi o menor volume de vendas na divisão do Brasil, que além de sofrer com a sazonalidade negativa do último trimestre, foi impactado pela menor demanda devido à Copa do Mundo, o que levou a companhia a adiantar algumas paradas para manutenção. Apesar disso, acreditamos que os fundamentos para 2023 são positivos e devemos ver resultados melhores tanto na divisão Brasil quanto na divisão Estados Unidos. Para o segmento agro, tivemos a divulgação de resultados de Adecoagro, SLC e Vitia. SLC superou nossas expectativas para 2022. O EBITDA ajustado de R$ 590 milhões de reais foi uma alta de 2% na comparação anual e uma surpresa positiva de 9% em relação às nossas expectativas. Apesar de uma receita menor do que esperado, a companhia conseguiu mostrar melhora na rentabilidade da operação, o que mais do que compensou o primeiro efeito. No segmento de energia elétrica, tivemos 8 resultados divulgados nesse período. Nesse segmento, gostaríamos de destacar os resultados de CPFL, que foram positivos assim como esperado. O EBITDA recorrente de 2,7 bilhões foi um crescimento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado e ficou em linha com as nossas expectativas. No segmento de distribuição, o menor volume de energia vendido foi compensado pela redução das perdas de energia e o custo com provisão para liquidação de devedores duvidosos. Na frente de geração, observamos uma performance robusta tanto pela consolidação da Enecan quanto pela redução do custo de compra de energia. No segmento de varejo, boa parte das companhias já reportaram seus resultados no último mês. Nesse setor, gostaríamos de destacar Vivara, que se destacou como o melhor resultado dentro do segmento. Uma mistura de abertura de novas lojas com aumento de produtividade das lojas existentes levou ao crescimento de 17% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Do lado da rentabilidade, a diluição dos custos fixos, principalmente relacionados à marca Life, levaram à expansão da margem EBITDA, o que rendeu um crescimento de 31% no EBITDA em relação ao quarto trimestre de 2021. No segmento de transporte e logística, tivemos 9 empresas reportando resultados. Dentre elas, gostaríamos de destacar Movida. A companhia reportou resultados mistos, uma surpresa positiva no segmento de seminovos, sendo compensado pela pior rentabilidade no segmento de locação. A surpresa no segmento de seminovos veio do aumento de 7% no preço da venda de veículos, quando comparado ao trimestre anterior, o que não estava nos nossos números. Já no segmento de locação, o aumento com as despesas pessoal e manutenção de veículos acabou pesando sobre os resultados. No consolidado, observamos um EBITDA de 858 milhões, que foi 7% abaixo das nossas expectativas. Por fim, vale destacar que a companhia conseguiu realizar a securitização de 774 milhões em recebíveis, o que contribuiu para o aumento da liquidez e redução da alavancagem da empresa. Já no setor de saúde, 7 companhias publicaram seus resultados nos últimos dias. O resultado mais impactante foi o de Hapvida, que foi abaixo do esperado e levou a uma reação negativa do mercado. A principal surpresa negativa veio do lado de custos, com um nível de sinistralidade elevado e acima do esperado para o trimestre, que já é sazonalmente menor. Apesar de termos observado o aumento do ticket médio, esse não foi o suficiente para compensar o aumento dos custos por beneficiário, levando a companhia a reportar um EBITDA ajustado de 487 milhões, 25% abaixo das nossas expectativas e 26% abaixo do reportado no quarto T21. No segmento de real estate, as maiores incorporadoras já reportaram seus resultados. Nesse contexto, vale destacar os resultados de MRV, que apesar de negativos, foram melhor do que estava precificado nas ações. O prejuízo líquido de 114 milhões foi pior do que as nossas projeções de 33 milhões, devido principalmente à maior despesa financeira reconhecida no período. Apesar disso, observamos uma expansão da margem bruta relacionada ao reconhecimento de empreendimentos com uma margem melhor. Além disso, observamos um aumento da margem bruta também do backlog, o que indica um melhor potencial de resultado para os próximos trimestres.
E por último, no segmento de alimentos e bebidas, mais 5 empresas reportaram seus resultados. Dentre elas, gostaríamos de destacar a Ambev, que reportou os resultados neutros. O EBITDA de 7,1 bilhões representa um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado e foi em linha com as nossas expectativas. Do lado negativo, destacamos que apesar do crescimento, o volume de cerveja da divisão Brasil ficou abaixo do esperado pelo mercado. Por outro lado, destacamos que o custo cresceu menos do que esperado, em linha com o aumento de preço de commodity e desvalorização cambial. Então é isso, pessoal. Esses foram os principais destaques desses últimos 20 dias de resultado. Achei que deu pra gente passar pelos principais nomes e sobre o que aconteceu nesses últimos dias de divulgação. Fico com vocês até a próxima.